E ainda sobre esse assunto, a gente conversa aqui no TJ Aparecida com a Luana, que é advogada e lidera o Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, e também com o Major Rodrigo Martins do Vale, que é comandante do 13º Grupamento de Bombeiros Militar de Salinópolis, no estado do Pará, e ele faz parte do projeto Eles por Elas. Então, primeiro, queria desejar uma boa tarde para vocês dois. Muito obrigado pela participação, porque a gente precisa falar urgentemente sobre esse assunto, essa recente onda. Feminicídio que já acontece no Brasil há muito tempo, mas que tem chamado a atenção nesses últimos tempos. Primeiro, boa tarde para você, Luana, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa tarde, Major. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Luana também. Vamos então discutir esse assunto que se faz muito necessário. Luana, depois dos protestos que a gente viu aqui nas ruas de diversas cidades aqui do Brasil, né? O que esses atos revelam sobre a gravidade da violência contra a mulher no Brasil? Olha, eu penso que esses protestos, eles estão mostrando que, antes de tudo, a sociedade ela está engajada nesse tema, porque agora, com tantos números de feminicídios ocorrendo e também o acesso às informações, né? Então, agora as pessoas estão tendo essa consciência coletiva de que é um tema urgente, necessário, e que a sociedade precisa reivindicar maior segurança, conscientização e, sobretudo, uma mudança nos estereótipos que existem de que a mulher, né, ela não carece de cuidados e proteção e que ela não pode ter uma vida dentro da sociedade protegida. Eu penso que não dá mais para esperar o próximo caso e a sociedade já está aí mais consciente nesse ponto. Rodrigo, aproveito agora, né, para perguntar para você também. Você faz parte de uma rede de homens engajados, um projeto que chama Eles por Elas, que é justamente voltado para o combate à violência. Por que é tão importante os homens, na sua visão, participarem também desse tipo de debate para que eles assumam a responsabilidade nessa mudança toda que a gente precisa ter, né, de ações e de atitudes? Perfeito, Rayane. Pegando o gancho do que a Luana falou, todo esse debate, ele é importante, porque ele não é uma opinião, ele é um dado, né? Os estudos relatam que mais de 85% dos autores da violência contra a mulher são homens. Então, quando a gente deixa, é inadmissível dentro das políticas públicas a gente deixar os homens fora deste debate, né? Isso perpassa também no modelo tradicional de masculinidade, onde a gente valoriza ali o controle, o silêncio emocional, valorizamos também o uso da força, e é isso que a gente trabalha dentro dos grupos reflexivos, né? Os estudos demonstram que quando os homens passam por esse processo, há uma redução dos índices criminais. Quando homens participam de grupos reflexivos, de trabalhos comunitários com esse assunto, nós conseguimos reduzir os índices criminais. Inclusive, recentemente, o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vendo a gravidade desse problema, ele convocou os homens a participarem diretamente dessa discussão e a responsabilidade que eles têm em relação ao que a gente está falando, que é o feminicídio. Luana, queria perguntar para você, né? Esses casos, eles continuam crescendo, né? Recentemente a gente viu aquele caso em São Paulo, em que um homem arrastou a mulher debaixo do carro por 1 quilômetro, e essa mulher está em estado grave e teve as 2 pernas amputadas, né? É só um retrato do que vem acontecendo aí. Na sua avaliação, o que ainda falta para que as políticas públicas funcionem de fato na proteção da mulher? Olha, eu penso que falta estrutura, integração e um pouco dessa prioridade política, porque nós temos boas leis, né? Temos a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que alterou o Código Penal em outubro de 2024, mas, assim, eu penso que falta essa integração, assim como o colega colocou aí nessa situação de conscientização no pós-fato ocorrido, mas a lei ela precisa ter também essa prevenção, né? A lei ela vem para cuidar dos casos que já aconteceram. Então, acho que falta um pouco dessa vontade de integrar saúde, educação, segurança, assistência social, mas não num trabalho somente pós-fato ocorrido, mas principalmente na questão preventiva e estrutural, né? Eu acho que o nosso problema
desse tipo de agressão ter aumentado, por quê? Porque mostra que a estrutura, a base, a conscientização ainda é falha nesse ponto lá do início da criação deste homem para viver em sociedade. É justamente sobre esse assunto que eu aproveito para puxar o Rodrigo na conversa, né? Muito se fala sobre a gente formar o caráter do homem nessas conversas, nesses diálogos. Eu acho que eu vou um pouquinho mais além, eu acho que é mais reensinar ele a viver numa sociedade nova com mulheres que têm liberdade, né? As mulheres, elas são dependentes, elas não precisam mais se sujeitar a muitas coisas, né? A Luana acabou de falar que falta também essa questão de segurança e de cuidado por parte do poder público. Na sua opinião, Rodrigo, isso significa também a mudança do respeito às mulheres? Isso forma com que não aconteçam novos crimes? Desde o comecinho, desde a criança que está ali indo para a escola, o adolescente também, isso é importante dentro de casa. Com certeza, Anne. O que as evidências mostram em relação a esse assunto que você está colocando à baila? Ele diz que o comportamento ele é algo aprendido, é algo reforçado e algo praticado diariamente. E, com certeza, se nós trabalharmos isso ainda com o homem quando criança, dentro desses valores, né? Porque os valores são o caráter é algo abstrato. Se nós conseguirmos trabalhar com isso em crianças menores, com certeza nós vamos conseguir ter uma atividade preventiva e uma redução dos índices criminais quando essa criança se tornar adulto. E há também, né, várias evidências que demonstram que mesmo quando adulto, quando passam por grupos reflexivos, com trabalhos inerentes, né, a essa reflexão do ser, quando ele trabalha ali na sua educação emocional, nós conseguimos também reduzir, né, essa reincidência criminal, né? Então, isso é fantástico. Com certeza, há sim políticas públicas que possam trabalhar isso ainda dentro das escolas, nas universidades, no trabalho, para que a gente possa reduzir ainda mais, né, esses números que são alarmantes, principalmente no Brasil. E junto com esse processo de conscientização que é necessário, né, Luana, a gente precisa também coibir esse tipo de violência que continua acontecendo no Brasil. De que forma? A sociedade assumir a sua responsabilidade e denunciar. No mínimo sinal que haja de violência, e aquele ditado, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, até para proteger e para salvar a vida de uma mulher. Então, se um vizinho, se alguém da família, se um amigo vê algum sinal de violência, denunciar na mesma hora, né, porque isso pode salvar uma vida. Sim, a prevenção, o trabalho de todos, né, e também quando a gente ensina em casa que o ciúme não é cuidado, que controlar a mulher nas suas atividades não é amor, e, sobretudo, que respeito a gente não pode negociar, né? Isso são pontos primordiais. E, em relação às pessoas, eu penso que todos nós devemos ser agentes, né, da busca da dignidade da pessoa humana, mulher, né? Então, nós temos no Estado de São Paulo uma lei que obriga condomínios, né, a denunciarem quando há um indício ou uma dúvida ali de uma agressão à mulher acontecendo na casa ou no apartamento que está dentro de um condomínio. Então, já é uma legislação para que a gente possa, assim como você usou, né, meter a colher, ou seja, pedir um socorro, até para averiguar se é ou não aquela situação. Mas, assim, principalmente abandonar essa cultura da omissão, porque na última pesquisa, de 100% dos casos, em 40% deles de agressão, tinha um adulto presente na cena e que nada fez para socorrer a mulher. Então, isso é muito grave, tanto na questão de educar o homem, mas principalmente de todos nós, quando a gente se omite em ajudar aquela que está numa situação de dificuldade por não querer, de fato, ali, sobre uma falsa argumentação de não se meter na vida do casal ou do relacionamento entre a pessoa, né? Então, por isso que a violência acaba crescendo, porque esse silêncio contribui e acaba normalizando aquilo que é inaceitável. Sim, inaceitável, né? Qualquer tipo de violência, seja ela física, verbal, qualquer tipo de agressão. Quero agradecer muito a disponibilidade, Luana, Rodrigo, por participarem aqui do TJ Aparecida. Uma boa semana para vocês. Igualmente. Obrigada. Obrigado a vocês, né, Rodrigo? E homem que é homem respeita a mulher, né? Esse é o verdadeiro homem, né? Com certeza, Eduardo. E os homens precisam entender que não é meter medo, nós precisamos dar segurança.
E essa é a palavra certa que vai fazer toda a diferença aí no caráter de um homem. Muito obrigado. Perfeito, Obrigada. eu que agradeço. Uma Um boa abraço semana para pra vocês, uma vocês. ótima semana.